Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a virada histórica lá da esquerda na França, né? Venceram ontem a eleição depois de aí pouco menos de um mês de campanha, muita gente aí, enfim, defendendo ali, enfim, né, o progressismo, as ideias bacanas lá na França para contrapor aí, para combater a extrema direita. Então vamos falar um pouquinho sobre essa vitória aí, surpreendente, né, da esquerda. Porém, também sobre um problema, que parece que muita gente não entendeu ainda qual é o verdadeiro problema lá com a tal da extrema-direita na França. Tá? Vamos tentar refletir isso aí hoje, falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a vitória, né, dos números aqui e tudo mais, alguns comentários. E nesses comentários vocês vão ver, vamos tentar fazer uma reflexão aqui sobre alguns desses comentários, vocês vão ver que está faltando ali um elemento fundamental para entender nessa equação toda aí da França e até mesmo da Europa, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O título do vídeo é esse aí, ó. Esquerda consegue virada histórica na França, mas será que a maioria entendeu bem o problema? Vamos tentar pensar nisso aí no vídeo de hoje, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito aí, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando então dos fatos lá, tá? Para depois a gente passar para a reflexão, tá? Porque a reflexão vai ter, inclusive, a ver com um certo problema que talvez a própria palavra democracia carregue. Certo? Vamos tentar pensar um pouquinho aí nessa questão no vídeo de hoje. A notícia então é essa, né? França, aliança de esquerda vence segundo turno de eleições legislativas, aponta projeção. Os primeiros resultados divulgados às 20 horas deste domingo, né? Portanto 15 horas de Brasília, né? E esse resultado foi se confirmando durante o dia, né? Apontam para uma vitória da aliança Nova Frente Popular, NFP, formada pela esquerda no segundo turno das eleições legislativas antecipadas na França. Contrariando todas as previsões, a legenda ficou na frente da coalizão de centro-direita, apoiada pelo presidente Emmanuel Macron. A extrema-direita, apontada durante toda a campanha como favorita, ficou em terceiro lugar. Já vale aqui um senão, né, que há que se pensar se uma figura como Macron, que, enfim, colocou polícia em cima de manifestantes, para espancar manifestante na rua, fez uma reforma da Previdência e radicalmente, enfim, né, ruim para a maioria das pessoas na França, tanto é verdade que ele perdeu agora, né? Então, quer dizer, se cabe essa expressão centro-direita, né? Por quê? Porque talvez ele até seja uma espécie de centro-direita, mas a grande questão é pensar se essa própria ideia de centro, ela não é um extremo disfarçado, né? A ideia de centro é um disfarce perfeito para um extremo, né? E é importante pensar isso também e qual é o papel do neoliberalismo nessas entrelinhas aí, né? Porque o neoliberalismo parece nitidamente ser esse parasita que está aí meio que, enfim, se sustentando escondidinho, sustentando seu próprio extremismo escondido sob enfim, né, sob a justificativa de que é uma perspectiva democrática e, portanto, legítima, mais legítima do que a extrema-direita, né? E vocês vão ver que isso não é uma mera reflexão de cunho econômico, é uma reflexão também que está ligada ao próprio racismo da extrema-direita, a própria xenofobia e tudo mais. Vocês vão ver que isso tem conexão com o capitalismo, com o neoliberalismo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. E para finalizar aqui a notícia do Opera Mundi, né? Após uma campanha eleitoral que durou apenas 3 semanas, os resultados das urnas surpreenderam. A tendência anunciada apontava a vitória da extrema-direita, mas o vencedor do pleito foi a Aliança Nova Frente Popular, formada pelos 4 maiores partidos da esquerda francesa, seguida pela coalizão do Macron, né? Que eles chamam de centro-direita, né? Enfim. E aí, pessoal, vamos lá então para a segunda aqui, tá? Para a gente passar depois para a reflexão. O pragmatismo político, né, ele noticia da seguinte forma, Vinícius Betiol, né, tá aqui, e ele diz: a esquerda começa a tomar as ruas da França para comemorar a vitória nas eleições legislativas. Reviravolta épica, né, eles dizem, né? E aí o pragmatismo político diz: união das esquerdas impede que a extrema-direita chegue ao poder na França.
Os conservadores foram os mais votados no primeiro turno e acabaram em terceiro lugar no segundo turno após uma campanha histórica que contou com esforços em diversas frentes. Vários candidatos de esquerda e de centro abriram mão de suas candidaturas com o objetivo de evitar a fragmentação do voto. Os apelos de artistas, atletas e sociedade organizada pelo comparecimento às urnas também foi fundamental, porque realmente teve um comparecimento grande aí, né, em comparação com os anteriores, tá? E aí o Jovens pela Democracia publica aqui o seguinte, né, o resultado aqui dessa projeção. Esquerda lidera na França e união com centro impede maioria de extrema-direita, que fica em terceiro lugar. O NFP, que é a esquerda, finalizou com entre 172 e 192 cadeiras. O Ensemble, né, que é o tal centro, né, a tal centro-direita, que provavelmente é uma direita disfarçada de centro, né, acabou com entre 150 e 170 cadeiras. E o RN, que é a extrema-direita lá da Marine Le Pen e da sua galerinha lá, acabou com 132 a 152 cadeiras, certo? Então a diferença não foi tão grande, porém se juntar ali um governo de coalizão, né, da esquerda com a turma do Macron, aí essa extrema-direita fica radicalmente reduzida. Resta saber se o Macron tem vocação para isso e se vai ter, inclusive se vai sustentar um apoio às medidas necessárias para minimizar, enfim, para minimizar não só o crescimento da extrema-direita, mas especialmente as medidas neoliberais da turma do próprio Macron que geraram a extrema-direita. Porque uma das coisas que é importante pensar, é fundamental pensar nessa história aí, para não ficar de oba-oba e na superfície, daqui a pouco, né, eles estão ali, ó, embaixo se reproduzindo, né, no subterrâneo. Então, assim, é preciso pensar o que gerou esse crescimento da extrema-direita, para não ficar comemorando o fim do racismo e não atacar a causa que gerou esse retorno do racismo e da xenofobia. Tá? Vamos pensar isso aí também. Notícia aqui do, enfim, Jovens da Democracia, né? É a mesma coisa aqui. E aí o Burguesia Fed, né, que é uma página do Instagram, diz: bloco de esquerda vence eleições legislativas na França. Extrema-direita se torna a terceira força, apontam projeções. E aí eles falam aqui, né, as mesmas coisas das outras duas notícias, tem só um acréscimo que é uma fala, né, do Jean-Luc Mélenchon, que é justamente o líder do partido A França Insubmissa, que integrou essa aliança de esquerda que ganhou lá. Ele diz: saúdo a todos que aceitaram ser candidatos e retirar suas candidaturas e se mobilizaram porta a porta para conseguir arrancar um resultado que parecia ser impossível. Essa noite o reagrupamento nacional está longe de ter a maioria absoluta. É um imenso alívio. Esse reagrupamento nacional seria justamente a direita, né? E aí vamos então agora partir para os comentários, para vocês verem como, enfim, está rolando uma alegria e uma comemoração que são justificadas, evidentemente, mas ao mesmo tempo um certo deslumbre que a gente percebe aonde? Na falta de um componente muito específico aí, tá? Ana Vilarino está aqui no Burguesia Fed, tá compartilhando aqui uma publicação dela no Twitter, tá? E ela diz: por que você está comemorando a vitória da esquerda lá da França? Porque além de vitória da esquerda, foi derrota da extrema-direita. Toda derrota da extrema-direita deve ser comemorada, diz ela, né? Então é o seguinte: será que a extrema-direita perdeu mesmo? Quem é a extrema-direita? A extrema-direita é a Marine Le Pen apenas e o grupo dela? Ou tem gente na turminha do Macron que também é de extrema-direita disfarçado de centro? Onde é que está a causa desse ressurgimento aí, desse novo crescimento da turminha da Le Pen, etc e tal, né? É importante pensar isso também, para não ficar, porque para mim, eu não estou comemorando porque foi derrota da extrema-direita. Eu estou comemorando porque foi derrota da extrema-direita e dos neoliberais. Agora, se no encaminhamento ali não houver um deslocamento dessas políticas neoliberais, essa derrota da extrema-direita foi uma derrota, né, enfim, em parte, né? Eles vão continuar ganhando mesmo perdendo, certo? Vamos lá.
E aí não é à toa que a Marine Le Pen disse, né? Nossa vitória foi apenas adiada, ela disse, né? E aí a página Burguesia Fede aqui também diz, né? A líder do partido de extrema-direita francês RN, o Rassemblement National, Reunião Nacional em português, Marine Le Pen afirmou que sua vitória foi adiada. As primeiras estimativas apontam que uma frente republicana impediu que a extrema-direita vencesse a eleição legislativa na França, tá? Então, quer dizer, e aí vamos lá, agora mais comentários aqui, vamos lá. Biazita Gomes, ela diz, vocês têm noção do que aconteceu na França? A extrema-direita, que tinha vencido o primeiro turno das eleições e quase dominou o parlamento e o segundo turno, despencou para terceiro lugar e a frente de esquerda não só venceu, como salvou a França da extrema-direita. Isso é um excesso, isso é um exagero. Tem que começar a pensar aí como é que vai compor com Macron, porque a causa do novo crescimento da Marine Le Pen está ali, ó, infiltrada nas entrelinhas, nas entranhas, no subterrâneo oculto da turminha do Macron, certo? Vamos lá. E aí o Matheus Gomes diz, vitória da esquerda na França, hoje o sorrisão do Mbappé é o que há. Se os racistas perderam, a gente está feliz. Como se os racistas estivessem só na extrema-direita, né? Vale lembrar, inclusive, um vídeo que eu fiz aqui já tem alguns meses, falando de um conceito muito interessante que tem sido elaborado por uma galera aí dos pesquisadores, que é a do racismo econômico, certo? E isso também ajuda a entender um pouquinho essas infiltrações neoliberais e como que eles agem ali, e muitas vezes sem ser, inclusive, percebidos como algo que é, talvez, o maior risco para a democracia, certo? Vamos lá. E aí o Guga Noblat diz, nunca a França elegeu democraticamente um fascista para mandar no país e não será dessa vez. Maravilha, maravilha. Mas o problema do fascismo está aí? Está aí mesmo? Esse fascismo, o que é esse fascismo? Né? Vamos tentar entender. O Gabriel Gatti diz, né, a vitória da extrema-direita na Europa era dada como certa, erraram feio. Vitória acachapante da esquerda no Reino Unido e agora na França. Chora canalhada fascista. Né? É muito bacana essa vitória, temos que desenhar bem essa questão aí. Vamos lá. O Felipe Neto, ele publicou 2 twitters aqui, diz o seguinte, conservadores foram derrotados no Reino Unido após 14 anos no poder, extrema-direita derrotada no México, extrema-direita humilhada na França após vencer no primeiro turno. As reuniões dos poderosos pela guinada para o neofascismo segue a todo vapor, mas o povo está resistindo. Essa colocação dele final aqui é interessante, porque ele está cauteloso. Agora, quem foi derrotado no Reino Unido não foram só os conservadores, foram os neoliberais infiltrados no conservadorismo também, né? E talvez especialmente, porque a derrota da direita na Inglaterra foi causada pelos neoliberais, não foi pelos conservadores, certo? Continuando, vamos lá. E aí ele diz, né, no segundo Twitter dele, a extrema-direita liderava na França e tudo indica que venceria. Houve uma comoção no país quando viram o que estava perto de acontecer. Resultado, extrema-direita da neofascista Marine Le Pen ficou em terceiro, centro-direita de Macron em segundo e a esquerda em primeiro. Será que eles estão vendo de fato o que está acontecendo? Também é importante pensar nisso aí. Continuamos, vamos lá. Sérgio Barreto, ele diz... Tá aqui, né, uma entrevista com Olivier Fourret, e ele diz, né, é o líder do Partido Socialista da França falando em nome do vencedor bloco de esquerda que saiu vitorioso nas eleições. Nós só queremos uma coisa, que o país saia unido após tantas fraturas e divisões. Isso é importantíssimo. Agora, como chegar nessa união? Né? Como que dá para chegar nessa união com os neoliberais infiltrados e destruindo ali parte significativa das conquistas humanistas e filosóficas e políticas de décadas que geram, né, que são geradoras automáticas dessa união, né? Enfim, inclusive união não só pensando no nível interno da França e da Inglaterra, mas também no nível da Europa e até dos mecanismos multilaterais, né, de diálogo do mundo, né? Porque os neoliberais estão cagando para isso, né? Enfim, e aí, para finalizar a fala do Lula, o Lula parabenizou também lá a esquerda da França, né, e disse, muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje.
Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul. Já fiz vídeo aqui, se não me engano, falando sobre o Fernando Savater, né, que ele ponderava lá aquilo que é mais importante para proteger, né, a democracia e tudo mais, e outros assuntos que ele falou também. E eu acho importante sublinhar a conexão que o Lula faz entre democracia e justiça social. Por quê? Porque democracia sozinha parece que não é suficiente. Vamos tentar entender também isso aí até o final do vídeo aqui, tá? E por último, tá, para a gente finalizar aqui, o depoimento do Alckmin, que é o vice-presidente do Brasil, né? A França deu aula hoje, uma coalizão de forças políticas com suas diferenças, mas que não questiona a democracia. A maior participação popular nas urnas em 40 anos. A força dos jovens na figura de craques como Mbappé e o Raí, também brasileiro, né, irmão do Sócrates, foi lá também, fez um discurso bacana, que é o exemplo típico de um país diverso e que luta por mais oportunidades. Allez les bleus, vive la France, ele diz, né? Agora, existe um ponto aqui que eu quero ponderar, né? Que não é um questionamento da fala dele, mas é uma reflexão que a gente tem que pensar para atacar um ponto profundo aí dessa situação toda. Ele diz, uma coalizão de forças políticas com suas diferenças, mas que não questiona a democracia. Talvez os neoliberais que estão ali, né, junto com o Macron, não questionem a democracia, porque a democracia, essa ideia de democracia, talvez interesse para eles porque os esconde para sustentar os seus extremismos disfarçados de participação democrática. É uma questão a pensar aí, né? Vamos tentar entender isso aqui também. Enfim, né? Então é isso, tá? Finalizamos aqui os trechos, tá? E as publicações, a comemoração e tal. Vamos partir então para a nossa reflexão. Vamos lá. Vamos tentar entender aqui. Quando se fala em defesa da democracia, contra a extrema-direita e tudo mais, vamos pensar em duas coisinhas aqui, ó. Democracia está aqui no dicionário, certo? A gente pode, obviamente que tem aí, enfim, discussões filosóficas infinitas sobre isso, mas vamos pegar para partir disso, né, o conceito do dicionário. O dicionário diz o seguinte aqui, ó, vamos lá. Democracia, governo do povo, certo? Democrates, né? E 2, sistema político em que o povo participa do governo diretamente ou elegendo livremente seus representantes. E aí tem o 3, Estado que tem essa forma de governo, Estado democrático, né? E o 4, igualdade política e social. E aí a gente começa a pensar esses pedaços da definição e começa a ver que muitas vezes falta um monte de coisa. Por exemplo, vamos lá. Governo do povo, e aí sistema político em que o povo participa do governo diretamente ou elegendo livremente seus representantes. O povo muitas vezes elege seus representantes baseado, enfim, em ideias que se formam a partir dessas pessoas. Eles chegam lá e fazem diferente. Por que fazem diferente? Na maioria esmagadora dos casos, porque as pessoas não estudaram direito para entender que tipo a quem essas pessoas representam de fato, né? E o ponto que a gente percebe nitidamente em quase todos os lugares do mundo é que a direita representa quase sempre, a representação que a direita faz é dos ricos ou dos próprios interesses privados. E aí o povo quase sempre sai da jogada. Então, esse sistema democrático que, enfim, que constrói ali uma conexão do povo com representantes a partir de uma eleição, etc. e tal, é suficiente. Essa palavra resume tudo. E mais, ela faz a gente chegar num ponto, foi isso que historicamente fez a gente chegar de fato em exemplos aí muito interessantes, que a gente vai vendo pelo mundo aí, que vai falando aqui às vezes. Talvez não seja só isso que seja o suficiente, né? Porque existem outros elementos que estão aqui nas últimas duas definições. Primeiro, o Estado, que tem essa forma de governo, tem um Estado ali, né? Um Estado democrático, né? Então, muitas vezes o sujeito está entrando ali no Estado, mas não para sustentar o Estado democrático, mas sim para tentar corrompê-lo ou utilizá-lo para interesses privados, interesses setoriais, interesses que são para além do que ele foi eleito, né?
E por último tem a definição, igualdade política e social. Igualdade social, então, a direita está longe de conhecer essa ideiazinha aqui. Muito pelo contrário, ela defende ao contrário disso, né? E se igualdade política e social significa um conceito de um significado de democracia e a direita joga para o contrário disso, será que ela é de fato democrática? Será que os neoliberais infiltrados ali no Macron, ou o próprio Macron, são de fato democráticos no sentido amplo do termo? É o caso de pensar aí. Então, quando a gente lê as definições de maneira mais, enfim, né, aprofundada, buscando ali os detalhes, a gente às vezes chega em questões que não são tão óbvias, né? E aí vamos fazer então uma sequência aqui para a gente poder pensar esse não tão óbvio, tá? Vamos lá. Só para 2 dicas aqui, tá? Sobre a questão da democracia. Origens do Discurso Democrático, livro do Donald Schuller, tá? Que é um brasileiro, certo? Fala sobre a Grécia e tal, como surgiu a democracia na Grécia, a questão da linguagem, do debate público, né, e tudo mais. E tem esse livro aqui do Saramago, Ensaio sobre a Lucidez, que é muito interessante também, fala sobre os riscos aí, né, de perda da democracia, etc. e tal. Tá? Ao mesmo tempo, como continuação desse livro, o Saramago escreveu esse aqui, né, que é um ensaio sobre a cegueira, que tem um filme muito legal também aí, né? Com a Julianne Moore e tal, Gael Garcia Bernal e tudo mais. E essa ideia de cegueira é justamente o que pode levar à perda da democracia, né? É uma metáfora que ele criou ali para poder representar essa crise da democracia. Que cegueira que a gente está vivendo hoje em relação não só ou não exatamente à extrema-direita, que é até mais fácil de perceber, mas que cegueira que a gente está exercitando hoje. E esses comentários mostram isso de maneira evidente em relação aos neoliberais. Que cegueira é essa? A gente pode pedir ajuda para o Cego Estrelinho, que é um personagem aqui do Mia Couto, né? Que é o guia cego, né? Aquele que guia para as sombras, certo? Então vamos tentar, com a ajuda do Cego Estrelinho, entender o que não está muito óbvio, não está muito evidente. Vamos lá. Por quê? Porque existe, como pondera também aqui o Ricardo Pilha em relação à estrutura do conto, existe uma história oculta aí, né? Nesse barato de ficar dizendo que a extrema-direita são os racistas, os fascistas e ponto, né? Que história oculta é essa? A gente só vai conseguir enxergar isso se a gente acessar as sombras. Então tá aqui esse livro aqui do Junichiro Tanizaki, já fiz vídeo aqui sobre ele, Em Louvor da Sombra. Então, o que está aí escrito nas sombras e que a gente não está enxergando? Porque a gente está muito aqui deslumbrado com a derrota da Le Pen, dos fascistas, dos racistas e etc. e tal. Pensemos, por exemplo, no nazismo, tá? Para a gente poder entender isso aí, tentar chegar numa síntese disso aí. O Stuart Hall diz aqui que parte da globalização pode ser chamada de diáspora, né? É uma espécie de, enfim, neodiáspora, uma diáspora nova, contemporânea e tudo mais. Diáspora é essa palavra ligada lá aos judeus, aquela coisa da peregrinação dos judeus, etc. e tal, tá? E parece, né, se a gente olha, por exemplo, para o nazismo sem apenas o olhar estrito, né, de atacar a consequência, que é o quê? Que é aquele pensamento bizarro que gerou o Hitler, e tenta entender os escaninhos disso aí, as sombras disso aí, a gente tem que se perguntar o seguinte: mais importante do que entender a bizarrice, a maldade, a barbárie do Hitler e dos seus iguais ali, é importante tentar entender como que essa gente amealhou o povo para poder chegar num ponto que ninguém questionasse o campo de concentração, a câmara de gás, etc. e tal. Como que esse tal povo foi amealhado? Talvez algo no modo de funcionamento dos judeus explique isso de maneira curiosa. E talvez tenha uma conexão com os neoliberais de hoje. Porque os judeus têm um pouco isso historicamente. Nunca se preocuparam com o local seu, os sionistas que foram, enfim, defender isso no pós-guerra. Mas o barato dos judeus sempre foi chegar e se colocar ali em qualquer lugar e começar a ganhar dinheiro a despeito do local. Eles não ligam muito para isso, nunca ligaram muito para isso. Os não sionistas, né?
E isso pode ter gerado, eu não sei, né, não tem como, né, essa parte eu não estudei direito, mas isso pode ter gerado perdas para o povo alemão que acabaram gerando o surgimento e algo que é muito igual, muito parecido com esse ressurgimento agora dos neonazistas, fascistas e etc. e tal. Tá? Quer dizer, ou seja, perdas no local, uma desconsideração radical do local por governos ali que não estão muito preocupados com isso, e isso se volta contra quem? Contra os imigrantes, contra os estrangeiros, né? E muitas vezes se ataca a barbárie do nazista, mas se esquece de atacar a base que gerou a barbárie do nazista, né? Então vamos lá, vamos ler aqui, ó, para a gente tentar entender essa base aí, certo? Tem aqui esse livro, Espelho do Ocidente, que é inclusive de um francês, Jean-Louis Vuillerme, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Então ele diz um negócio aqui na página 2, aliás, no capítulo 2, né, na página 41, ele está falando, né, que é comum acreditar que o nazismo é produto de geração espontânea, fruto de mentes doentias e desmoralizadas, e que nasceu a partir da ideologia antissemita e do revanchismo em relação às consequências da Primeira Guerra Mundial. No entanto, suas origens são muito mais amplas e profundas. Ele continua: a receita para a ascensão e sucesso de Adolf Hitler não deriva de uma realidade isolada. Tal intenção exterminadora, mesmo dissimulada, era compartilhada por um bom número de intelectuais e empresários, incluindo Henry Ford. Estava no próprio cerne da civilização ocidental. E aí chama atenção para um outro detalhe que ele coloca aqui, ó. Página 41. Um modelo americano. Estamos tão acostumados a ver os Estados Unidos como libertadores da Europa, frente às tiranias que sobre ela se abateram juntas e separadamente, que a própria sugestão de que Hitler se tenha conformado a um modelo americano, forjado muito cedo e nunca abandonado, parece uma evidente incongruência. No entanto, ele continua, foi dos Estados Unidos que veio expressamente a formulação científica do supremacismo racial, destinado a desempenhar papel central em seu pensamento e sua ação. Vale lembrar, parênteses aqui, que nos Estados Unidos, na década de 60, 20 anos depois do fim da guerra, negros não podiam beber no mesmo bebedouro que brancos, certo? Os ônibus também tinham, enfim, locais separados. Isso não é um mero comentário sem uma percepção mais ampla, tá? E ele finaliza: foi de lá também que ele recebeu a justificativa e a demonstração do eugenismo que constituiu seu primeiro crime de massa, o nazismo, né? Dos Estados Unidos. De lá, ele extraiu diretamente a confirmação de que o antissemitismo era um fenômeno mundial que exigia uma solução na mais vasta escala possível. Lá forjou amizades importantes, obtendo o apoio proativo de empresas determinantes, entre elas Ford, General Motors, IBM, Standard Oil, Chase, Kodak e até a Coca-Cola, certo? Contou com o apoio, no mínimo passivo, de um dos maiores e mais poderosos grupos de pressão da história norte-americana, a America First, que por muito tempo lhe deu a esperança de contar com uma neutralidade de natureza a se converter posteriormente em aliança. E, sobretudo, amou os Estados Unidos como integrante da outra metade da grande nação nórdica, até mesmo por lhe haver mostrado o caminho da dominação. Ele formaria no leste outro país como os Estados Unidos. Exterminaria os escravos e os asiáticos, sem reduzi-los à escravidão, como a primeira massacrara, né, os indígenas nos Estados Unidos, né, e guiaria, por sua vez, essa no caminho moderno e industrial da purificação radical. Então, pessoal, é importante a gente pensar o que gerou o crescimento da extrema-direita na França, na Inglaterra, na Europa de maneira geral, né? Que é um movimento diferente do Brasil. Podemos fazer outro vídeo aqui explicando isso, mas enfim, esse crescimento da extrema-direita ele se dá a partir de uma percepção equivocada, né, do contexto, porque os neoliberais ficam infiltrados na palavra democracia como participantes de um jogo do qual eles mesmos não acreditam. Eles não acreditam nesse aparato de Estado nacional, Estado democrático, eles acreditam em grana. E aí isso acaba gerando perdas e perdas e perdas para locais que começam, né, a ficar começam a ficar cercados de prejuízos,
e acabam, porque eles não conseguem enxergar esses neoliberais como o problema, na medida em que isso não é debatido no espaço público, e aí aonde eles se agarram, essa parte da massa, né, aonde eles se agarram para poder tentar uma solução para isso? Na extrema-direita, que é ali o mais toscamente aberto em relação a isso. Então é preciso pensar essas conexões aí, sem comemorar isso de maneira tão deslumbrada, porque senão isso não vai resolver o problema e a gente não vai estabelecer uma síntese que permita que o mundo caminhe para, enfim, né, para modelos melhores. Beleza, pessoal? Então, enfim, faltou falar algumas coisas aqui, tá? Mas eu deixo aí para falar no próximo vídeo, talvez aí no vídeo de amanhã, faço um outro aqui para fazer uma reflexão mais específica sobre alguns pontos aqui. Beleza? Então é isso, a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço, tamo junto. Fui.